E a gente vai falar de um assunto agora sobre isso, de um gancho, não é, Isabela? Porque a equipe do Hospital Nossa Senhora de Fátima, um hospital de campanha contra a Covid-19 daqui de Parnaíba, investiga um caso de um paciente positivo 2 vezes para o coronavírus em 5 meses. Um morador de 40 anos da cidade de Parnaíba testou positivo para o novo coronavírus por 2 vezes em 5 meses, apresentando sintomas da Covid-19. A reportagem é de Isabela Martins. A direção do Hospital de Campanha Nossa Senhora de Fátima de Parnaíba reuniu a imprensa na manhã do último sábado para falar dos casos de Covid-19 em Parnaíba e de um caso inédito na região, que traz uma possível reinfecção ou recrudescência. Quem explica é a doutora Renata Beltrão. A gente tem uma estabilização do número de casos, a gente tem uma estrutura montada para receber os pacientes, as possíveis contaminações, e nós temos também uma quantidade de óbitos zero há praticamente um mês, um pouco mais de um mês, né? Então a gente alcança um momento de conforto. Entre aspas, esse conforto talvez seja quebrado por casos específicos, e nós viemos apresentar um caso específico em que a gente tem um homem, né, previamente rígido, apenas tabagista. Esse homem desenvolveu sintomas, tá certo, da Covid-19 com diagnóstico firmado por SWAB ou testagem de PCR, que significa que conseguiram achar material viral, né, no paciente. Essa primeira testagem foi feita no dia 12/4, tá, desse mesmo ano. O paciente foi diagnosticado, foi acompanhado nesse acometimento. Esse exame que você detecta o material, né, do vírus foi feito no dia 12/4 e logo depois, no dia 25/4, ele fez um novo exame e esse novo exame já dá como negativo, ou seja, o paciente teve o vírus, a gente conseguiu encontrar o vírus no paciente sintomático e depois a gente faz, dias depois, um novo exame e esse novo exame vem negativo, sem material viral no paciente. Daí, nesse período, a gente testou também, no dia 4 de maio, a imunidade desse paciente, para saber se esse paciente tinha desenvolvido imunidade, estava tudo bem. Nesse período, ele tinha um IgM e um IgG positivo, mostrando que ele tinha uma imunidade, que a imunidade estava sendo desenvolvida. Este mesmo paciente faz um exame no dia 18 de maio e ele já vem com o IgG, que é aquela imunidade que ficaria teoricamente definitiva, positiva, e o IgM negativo, mostrando o comportamento de que ele tivesse tido o vírus, que desenvolveu imunidade e depois estabilizou. Infelizmente, esse mesmo paciente, que é uma pessoa que por motivos laborais precisa viajar regularmente, ser testado regularmente, ele faz uma nova testagem em outubro, né? Perdão, deixa eu ver a data certinha para que vocês possam ser notificados. 30 de setembro, esse paciente faz e novamente a gente consegue ter material genético, né? A gente consegue ver o vírus dentro da cavidade nasal do paciente pelo SWAB, detecção por PCR. E aí a gente tem novamente um estudo da imunidade, onde o paciente já não tem mais IgG e apenas IgM, mostrando que ele tem uma defesa apenas daquele momento, não a defesa definitiva. E esse mesmo paciente não faz nova subida de IgG. Hoje o paciente está bem, em casa, fora do isolamento assintomático, né? Então, assim, o que é de grande importância? A gente pode dizer que isso é uma reinfecção? A priori não. A gente pode minimamente dizer que isso é uma recrudescência. Ou seja, temos 2 alternativas. Um paciente que teve o vírus e que a gente não conseguiu achar o vírus nele em um determinado momento ali no meio do caminho, mas ele vem com aquele mesmo vírus depois ressurgindo, que talvez seja menos provável por conta dessa investigação que foi feita no meio do caminho e essa investigação deu negativa. E aí a gente tem novamente paciente positivo. Então, se fosse aquele mesmo vírus do início, nós teríamos uma manutenção viral de no mínimo 5 meses, o que não é confortável do ponto de vista técnico. E a gente poderia ter a segunda opção, que é a possibilidade de uma reinfecção do paciente. O caso do PCR
inédito no mundo? Não, esse caso não é inédito no mundo. A gente já tem casos muito estudados e muito definidos em outros locais. O Ceará, por exemplo, investiga 12 casos. Nós tivemos um caso inicial no mês de abril também, quando a gente anunciou no mês de abril, um caso inicial onde a gente tinha exames, mas menos exames do que a gente tem hoje. Então, a gente entrega para os órgãos, né, ministeriais, entrega para a Secretaria de Saúde, entrega para os órgãos de investigação pública o caso para que ele seja definido ou como recrudescência ou como reinfecção. Entretanto, definir uma reinfecção é extremamente difícil. Por quê? Porque o critério para reinfecção é que a gente pegasse aquele material genético lá que ele fez em abril, fizesse um estudo naquele material e fizesse um estudo no material genético de agora. E a gente não tem laboratórios normalmente que conservem o material genético por tanto tempo para que a gente faça essa pesquisa. Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí e também a segunda em número de casos confirmados e de óbitos por Covid-19, estando há mais de 30 dias sem vítimas fatais pelo novo coronavírus. Segundo o diretor do Hospital de Campanha, Darlan Barros, a população não deve entrar em pânico sobre essa possível reinfecção ou recrudescência, sendo esse fato isolado. Em alguns estados existem esses casos, mas aqui na nossa cidade, né, a gente tem isso como primeiro caso, tá? E a gente deve passar para a população até de forma de que não se crie depois, né, fake news e nem uma situação de pânico em relação a essa história de recontaminação. Por isso a gente achou melhor, decidiu chamar a imprensa, né, que vocês são replicadores, então para que não haja pânico sobre essa história de reinfecção, que fique bem claro, tá? A doutora Renata explicou aí, sabiamente, com provas científicas, o que é mais importante, e a gente continua aqui, tranquilos, serenos, mas também preparados para alguma outra eventualidade que aconteça em relação ao Covid. Atualmente, no hospital, não há caso novo de Covid, estando hoje com os leitos destinados a pacientes acometidos pela doença quase que zerados. Mas, de acordo com o diretor administrativo do hospital, isso não quer dizer que os cuidados devam ser deixados de lado e que o hospital não tem previsão de fechamento, até porque nestes últimos dias o número de contaminados voltou a subir. Se os números eles continuarem contabilizando isso, a gente com certeza não tem mais o que fazer aqui nesse hospital. Mas no momento a gente ainda tem pessoas internadas. E claro, os dados estão mostrando aí um crescimento gradual. Então a gente tem que ficar com esse hospital em pleno funcionamento, justamente porque ele é o único hospital de campanha de um governo municipal. E hoje o hospital de Seu Arco Verde, por exemplo, ele não suportaria se tivesse um novo pico. Então a gente está em stand-by até porque a gente tem pacientes internados. Então, é aguardar mais um pouco. A gente tem tempo, o hospital ainda está credenciado pelo Ministério da Saúde e a gente tem, né, a sábia preocupação e inteligência de, enquanto tiverem esses casos, tá, o aumento gradual desses casos, a gente fica com o hospital funcionando. Zerou internações, zerou óbito, acabou o Covid e a gente fecha o hospital tranquilamente, sem problema. Claro que isso tudo deve ser conduzido pelo prefeito municipal e a secretária municipal de saúde, doutora Regiane Moreira. É importante a gente destacar e destrinchar algumas coisas, inclusive para os ouvintes aqui, como o doutor Darlan, que é o diretor do Hospital de Campanha Nossa Senhora de Fátima. Ele disse que não é para a sociedade ficar em pânico com relação a essa reinfecção, ou inclusive ele até usa um termozinho que eu anotei aqui, que é a recrudescência, essa volta aí de uma reinfecção desse paciente. Importante destacar o seguinte, que segundo o que foi divulgado hoje mais cedo pelo consórcio do Nordeste, esse consórcio é feito por todos os estados do Nordeste, inclusive quem preside é o presidente, é o governador Wellington Dias, daqui do Piauí. E em entrevista, o Miguel Nicoleles, neurocientista, e alguns coordenadores do comitê científico explicou o seguinte, que o Nordeste pode ter uma segunda onda em decorrência da Covid-19, porque alguns países, como o da Europa, tiveram
a segunda onda. Os Estados Unidos estão tendo uma segunda onda de Covid-19. A doença não morreu, a doença ainda não acabou. As pessoas estão se infectando, mesmo que Parnaíba há mais de 30 dias não tenha um óbito por conta disso. É para a gente ficar preocupado no sentido de você se contaminar e repassar e passar isso para as outras pessoas. Não é como ele falou, não é para você entrar em pânico, vai todo mundo morrer, não. E é um dado, inclusive, preocupante que os médicos têm, que o comitê científico tem, e enquanto nós, sociedade, temos a responsabilidade do seguinte: tem uma vacina que está sendo estudada, inclusive hoje foi divulgada que a vacina de Oxford está tendo uma imunização, inclusive para os idosos, uma boa notícia, mas a doença ainda não saiu das nossas vidas. Isso mesmo. Inclusive, eu que estive junto com o Moisés Neves e o Mesquita, que também tem um programa aqui na Rádio Cidade, nós ouvimos do diretor administrativo, doutor Darlan Barros, lá do Hospital de Campanha Nossa Senhora de Fátima, Hospital Nossa Senhora de Fátima, os dados, né, de estimativos de número de pessoas que já possam ter sido infectadas. Eles estão estimando que 65% da população de Parnaíba, ou seja, os moradores, não inclui os visitantes, turistas que vêm ao nosso município, já foram infectados, ou seja, estão estimulando aí que mais ou menos 35% ainda faltam ser infectados pelo novo coronavírus. Tem a imunização, a imunidade de rebanho, como a Isabela colocou aqui, 65%, mas a gente sempre alerta, né, Isabela, para que as autoridades fiquem cientes disso. Nós tivemos bastantes feriados prolongados aqui no Piauí. O Piauí, há 2 semanas seguidas, estava com os estados em alta no número de óbitos por Covid-19. A gente vê aí que festas foram abertas, pubs, né, barzinhos foram abertos aqui no estado do Piauí de forma prudente, né? Podemos falar assim por conta da condição financeira que todo mundo estava necessitando, a gente estava vendo sobre isso, mas é necessário que as autoridades de saúde vejam com relação a isso, porque abre, mas precisa abrir também com responsabilidade. E enquanto nós, sociedade, cidadãos politizados que nós somos e educados, precisamos também ter essa mesma educação, exatamente para que essa segunda onda não venha, porque esse caso, Isabela, como a doutora Renata Beltrão falou, precisa ser investigado, até porque é um caso que aconteceu aqui na nossa cidade de Parnaíba, no Piauí. Então, precisa ser investigado, precisa ser alertado por todos e visto por todos nós.